Olá! Já conhece as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade? Na atualidade, distribuímos mais de 3 toneladas de comida por mês, às terças, quintas e aos sábados. E uma das formas que você tem de colaborar com as atividades que temos na cidade de Itapira, em São Paulo, é através do Seja Membro, aqui pelo YouTube. Se você vem acompanhando as nossas atividades pelas redes sociais, vendo a seriedade do trabalho, o empenho do grupo em fazer a comida, distribuir a comida, colocando amor em cada marmitex, você pode apadrinhar uma dessas famílias que nós ajudamos. De que maneira? Se tornando membro do canal. É uma ferramenta do próprio YouTube em que você estará nos ajudando mensalmente. Pode nos ajudar quantos meses desejar e cancelar a sua assinatura quando desejar. E é uma forma que nós temos de continuarmos com as obras assistenciais no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e também no seu departamento assistencial, Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Contamos com a sua ajuda. Riquezas. Habituamo-nos a apreciar a riqueza exclusivamente como sendo os chamados bens móveis, imóveis e semoventes que constem do balanço patrimonial de instituições ou pessoas. Riqueza, porém, é todo valor que consiga atender às necessidades humanas. A abastança pode estar nisso ou naquilo. Há ricos de todas as condições. Companheiros existem que, com os títulos acadêmicos que lhes exornam a personalidade, possuem avançadas aquisições de conhecimento, categorizados em si por verdadeiras enciclopédias. São os ricos de cultura ante os necessitados de instrução, que se erguem do mais rigoroso analfabetismo. Temos irmãos portadores de cérebro que se assemelha a radar precioso para assimilar a inspiração das esferas superiores, visualizando sugestões e projetos suscetíveis de resolver os grandes e os pequenos problemas da humanidade. São os ricos de ideias perante os necessitados de progresso e renovação que se alteiam das linhas obscuras dos retardados mentais. Milhares de pessoas conservam, por decênios, o corpo controlado e saudável, logrando movimentar sem dificuldade, pensamento e palavra, olhos e ouvidos, mãos e pés no serviço do bem. São os ricos de saúde, perante os necessitados de medicação e socorro, que se levantam do catre dos paralíticos. Temos irmãos inúmeros que diariamente dispõem do ensejo de consultar os assuntos de interesse atual, com a possibilidade de criar permutas e ações, trabalho e fraternidade, seja para diminuir o sofrimento ou aumentar a alegria dos semelhantes. São os ricos de oportunidade, à frente dos necessitados de recursos primários para a sustentação da existência, cujas filas começam entre as mães anônimas e esquecidas no cativeiro de aflitivas obrigações. Vemos ricos de fé viva, de coragem, de influência, de bom ânimo, de compreensão.
e todos são naturalmente chamados a repartir os dons que entesouram. A avareza do coração é pior que a sovinice do cofre. Sabemos, além do mais, que a providência divina estabelece educação e equilíbrio, apreço e dignidade, tranquilidade e serviço, afeição de riquezas destinadas a todos. Vejamos assim os recursos que possuímos em abundância e procuremos agir e servir na edificação da felicidade geral. Emmanuel. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja, permaneça e nos envolva hoje e todo sempre. É com grande alegria que entramos na sua casa para fazermos o culto do Evangelho no lar. Diga de passagem, quem iniciou esse trabalho foi nosso Senhor Jesus Cristo, que a casa de Pedro, em Cafarnaum, inicia o grande trabalho do culto do Evangelho no lar, narrado mensagens por mensagens, através do livro Jesus no Lar, de Sinéio Lúcio. E nos convidou a convidá-lo para podermos juntos abrir o nosso coração. É verdade, o nosso livro de preces está aberto. Tantas pessoas escrevem as suas dores, os seus sofrimentos, aquilo que vive dentro do lar, na sociedade, as suas dúvidas íntimas. Esse é o momento que nós vamos entoar o cântico de louvor em nosso coração. Queridos irmãos, hoje é com grande alegria que nós recebemos um amigo de quase 30 anos, que há 30 anos atrás aceitou um convite, quando eu construí a Casa do Pão. Ele veio trazer um estudo, nosso irmão Rubens de Freitas, da Coligação Espírita de São Paulo, juntamente com a Luzia, sua esposa, a Carla, a sua filha, está aqui conosco, vieram prestigiar o lançamento do livro do nosso querido André Luiz, pelo espírito de Jerônimo Mendonça, e eles vão então participar conosco desse grande banquete espiritual, que é esses reencontros que temos em nome de Jesus. Vamos colocando a água, relembrando que a água é muito importante você denominar o copo para quem vai. Quem vai tomar aquela água? Para que a espiritualidade do nosso doutor Eduardo Modesto Gil, com toda a sua equipe espiritual, possa nos envolver, colocando nas águas o remédio que cada um de nós necessitamos para cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Também não esqueça de dar o gostei. A nossa página é monetizada e o pouco de recurso que entra é o suficiente para que nós possamos continuar a nossa grande jornada de servir alimento aos mais necessitados. Nós vamos convidar a nossa irmã Luzia, que com essa imagem de Jesus que todos vocês estão vendo, vão poder agora fechar os olhos, trazer Jesus para dentro do nosso coração, e a nossa irmã Luzia vai fazer uma prece para todos nós. Oremos. Vamos nesse instante, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, e o nosso Divino Mestre, amado Jesus, que nesse instante nos abençoe, para que nós possamos juntos participar desse grande banquete, que é o Evangelho no Lar.
Mestre amado Jesus, aqui estamos, reunidos em seu nome, com todo amor e carinho, pedindo que nos auxilie com o seu amor, dando esperança aos nossos irmãos, fé, confiança e certeza de que todos nós que aqui estamos seremos agraciados com esse evangelho no lar. Pedimos a Deus que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, aproveitando essa prece que com certeza calou fundo em nosso coração, a prece, quando feita do coração, ela toca o coração de todos aqueles que estão ouvindo, nos convidando a trazer Jesus para perto de cada um de nós. Agora nós vamos convidar a Carla, que vai ler uma página do Evangelho para as reflexões da noite de hoje. Vamos acompanhar? Capítulo 18, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, 11 e 12. A quem muito foi dado, muito será pedido. Item 10. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Item 2. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Nós agradecemos a Carla por fazer essa leitura maravilhosa do Evangelho para todos nós, nos convidando a essa reflexão. Nós vamos pedir ao nosso irmão Rubens, escritor. Ele dirige uma casa grande em São Paulo. Essa casa foi criada pelo professor Rino Curti. Rino Curti foi presidente da Federação Espírita de São Paulo
e ele saiu da federação na época e criou a Coligação Espírita. O Rubens estava com ele nessa época, e depois que o professor Rino desencarnou, o nosso irmão Rubens assumiu os trabalhos daquela casa, mantendo os mesmos passos que o nosso querido Rino Curti tinha, com todo aquele estudo implantado. Nosso irmão vai comentar uns 10 minutos para nós desse capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos acompanhar? Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. O tema de hoje do Evangelho fala de que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então eu me atrevo a dizer: ninguém faz o que não sabe. Para ser cristão, é necessário conhecer os ensinamentos de Jesus. Mas não só conhecer, exercitá-los, tomá-los como guia do comportamento. O conhecimento em si e a prática mecânica dos mesmos também não resolve nada. É necessário que a pessoa vá desenvolvendo dentro de si um amor, um carinho por aquilo que ele faz. Não adianta você exercitar o ensinamento de Jesus de forma mecânica, sem colocar o seu sentimento em suas ações. É por isso, então, que a lição de hoje fala: a quem muito foi dado, muito será pedido. Quer dizer, você, ao tomar conhecimento das lições de Jesus, você se torna responsável por executá-las com amor e com dedicação. Quanto mais você sabe, mais será exigido no cumprimento daquilo que Jesus deixou como regra, como norma, como caminho a seguir. Não se pode pedir a execução de qualquer trabalho a uma pessoa que o desconhece por completo. Para executar qualquer que seja a tarefa, há necessidade de conhecer o caminho, os detalhes, os componentes que, no fim, executam essa tarefa. Então, o conhecimento é muito necessário, porque sem o conhecimento não há como executar a coisa. Mas aí, Jesus, no seu infinito amor e na sua infinita sabedoria, alertou a todos nós de que é preciso saber e fazer, porque de tudo nos será pedido contas ao desencarnarmos. Quando nós reencarnamos, a providência divina nos dota de todos os recursos e as condições adequadas para executarmos a nossa reencarnação de forma completa, aproveitando esses recursos, essas oportunidades, no crescimento do nosso espírito, ao mesmo tempo em que a nossa tarefa, o nosso trabalho, contribui para a obra de Jesus e a obra de Deus, nosso Pai. Então, se espera, ao dar a nós os recursos necessários em nossa reencarnação, se espera que nós os utilizemos de maneira correta, de maneira ordeira e a favor do bem.
na prática do amor, da fraternidade e dos auxílios mútuos. Quando deixamos de utilizar esses recursos na obra do bem, nós nos comprometemos perante a contabilidade divina, que vai exigir de nós uma justificativa do porquê deixamos de cumprir. Caso em que você utilize bem esses recursos, em que você utilize todas aquelas condições que lhe foram dadas para o exercício da caridade, para o socorro ao próximo, para semear o bem, para combater a ignorância, a miséria e a doença, então você será o servo bom e será aquinhoado com a conquista do amor e da sabedoria que a sua vivência proporcionou. E você terá a oportunidade de assumir tarefas mais elevadas, de dispor de recursos mais amplos, porque aí você mereceu, você cumpriu. Mas caso contrário, você será medido na medida daquilo que você fez com os recursos recebidos. E quando nós falamos de recursos, não estamos falando só de dinheiro, de posses, não. Falamos também da oportunidade do renascimento. Falamos da família em que você renasceu. Falamos do país em que você renasceu, do estado, da cidade, da localidade em que você... São instituições já bem constituídas que lhe proporcionaram a condição de renascer e se desenvolver dentro dela. Além de tudo isso, há também a saúde e, sobretudo, o tempo. Muita gente gosta de matar o tempo. Muita gente despreza o local em que renasceu. E tudo isso são condições, são recursos que você recebeu. Você é alguém a quem muito foi dado. E é a quem muito será pedido no seu reajuste de contas. Porque ao desencarnar, todos nós temos um encontro marcado com a nossa consciência. Você pode enganar o mundo. Você pode despistar as leis do mundo material. Você pode apresentar um verniz, uma aparência de honesto e de correto e de cumpridor dos deveres. Mas lá no fundo, na sua consciência, está escrito e assinalado o que você realmente é. Aquilo que você realmente realizou e aquilo que você desperdiçou. Aquilo que você simplesmente ignorou. O renascimento, a nossa vida, não é um jogo de azar, nem tampouco uma excursão de férias e de divertimento. É uma sagrada oportunidade que o Senhor Jesus nos concede para o crescimento do nosso espírito, para o desenvolvimento de nossa sabedoria, para a aquisição de aptidões, de virtudes, de qualidades, que é o desenvolvimento do nosso amor. Sejamos responsáveis. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar a nós mesmos: o que eu tenho feito daquilo que Jesus me deu nesta vida? Sou um trabalhador fiel a quem mereço ser encaminhado para novos compromissos mais elevados? Ou alguém que vai depender da misericórdia do Senhor para receber outras oportunidades, porque as que recebemos agora
jogamos tudo fora. É a minha reflexão sobre esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Sérgio, obrigado à TV A Caminho da Luz. Grande abraço a todos. Queridos irmãos, interessante. Há 30 anos atrás, o André tinha uns 3 anos de idade, quando ele me acompanhava até a Casa do Pão. E o Rubens, nessa época, era um dos professores que ministrava o curso para todos nós na Casa do Pão. E o André acompanhava todo esse ensinamento. Então, para nós hoje é uma alegria ter o Rubens com a Luzia, com a Carla, que vieram prestigiar o nosso querido André. Hoje ele não está participando do Evangelho, hoje ele fez um seminário em Pouso Alegre sobre a obra de Jerônimo Mendonça, está voltando agora de Pouso Alegre. Então, nós percebemos que a mensagem que caiu não é uma mensagem sem nenhum efeito, é uma mensagem que nos convida a uma reflexão. O nosso irmão Rubens já fez-nos viajar nessa mensagem para refletirmos um pouco sobre o nosso comportamento. Aqui muito foi dado, muito será cobrado. No movimento cristão, poderia afirmar, sem medo de errar, de que coube ao movimento espírita informações privilegiadas que nós recebemos naquela obra que foi publicada 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, com 1018 ou 1019 perguntas, de acordo com o tradutor, onde veio trazer para nós a lei divina. Até então, nós sabemos que as igrejas cristãs herdaram muita coisa do judaísmo e muitas coisas foram incorporadas no cristianismo, muitos dogmas. O Espiritismo veio quebrar todo esse atavismo e veio mostrar para todos nós as leis naturais que nos cercam, dando-nos a certeza da sua estrutura pela reencarnação. A reencarnação é a palavra que faltava no vocabulário do cristianismo, que em determinado momento retirou dos seus livros. Há muitas pessoas que dizem, mas Jesus não falou da reencarnação. Vamos relembrar que Jesus, naquela conversa com Nicodemos, ele diz nascer de novo. E a reencarnação ela não é apenas um processo, como o professor Allan Kardec aceita, que é o único dogma que nós vamos aceitar. O dogma, um artigo de fé indiscutível. Mesmo assim, vamos discuti-lo à luz da razão e vamos perceber que não se tem como entender a lei de Deus se não for a reencarnação, dando a cada um a oportunidade de voltar em um novo corpo para resgatar aquilo que ele plantou em outrora. Nos faz lembrar a primeira epístola de Paulo, quando ele diz que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Então nós vemos que quando Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado, a nós os espíritas, talvez coube uma parcela maior, porque temos mais entendimento do que os outros cristãos. Vemos espíritas com medo da morte. Vemos espíritas que ainda têm dificuldade de entender a grandeza dos alicerces que a doutrina espírita traz para todos nós.
A terceira revelação, que é a doutrina espírita, de maneira definitiva, nos mostra um Deus Pai, pela primeira vez. Um Deus bom, um Deus justo. Porque antes, quando tínhamos um problema em nossa casa, um filho com uma deficiência mental, ou um filho que veio por algum motivo com uma deficiência no corpo físico, onde está Deus? Já que as religiões cristãs pregam uma única existência. Depois do céu, o inferno, algo difícil de se entender. Dentro de uma cronologia de eternidade. Mas o Espiritismo, de maneira belíssima, vem nos mostrar esse Deus Pai, esse Deus bom, esse Deus justo, que nos dá a oportunidade, pelo livre-arbítrio, de acertarmos ou de errarmos, sabedores que cada um de nós vamos resgatar aquilo que nós fizemos. Queridos irmãos, nosso tempo é curto, mas acredito que hoje tivemos uma bênção nesse culto do Evangelho, onde tivemos a oportunidade de podermos trazer à baila mais uma página do Evangelho para iluminar a nossa casa, com a presença da equipe espiritual do Dr. Adroaldo, que já está nos envolvendo, que já estão preparando a medicação para colocar os remédios no copo com as águas, para que possamos receber o lenitivo que cada um de nós necessitamos para cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Nós vamos convidando a Gra, que o Rubens, então nós vamos aproveitar que o Rubens está aqui. A Gra ia fazer a prece, mas de uma maneira unânime, nós vamos então aproveitar o Rubens hoje em nossa casa para fazer a prece. Você que ainda não colocou o nome no livro de preces, pode colocar. A equipe já está sintonizada com todos nós. Você que ainda não colocou a água, pode colocar, dá tempo. A água é muito importante. E eu também gostaria de pedir, se você ainda não deu o gostei, dê o gostei. O gostei é importante para a nossa página. Eu queria aproveitar esse momento, mandar um abraço carinhoso à Carla, que é uma trabalhadora lá da casa do nosso irmão Rubens, que sempre nos acompanha. Falei com ela há pouco pelo telefone. Ela disse que estaria assistindo nosso culto do Evangelho. Um beijo a ela, representando a todos aqueles do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, Japão, nosso irmão Walter, Portugal, que é o que mais pessoas têm. São 62 países que nos assistem, a nossa mais pura gratidão. Vamos então colocando aquela imagem de Jesus, e nós vamos entrando em sintonia nesse momento com Jesus, com essa imagem de Jesus, com os seus, cuidando das suas ovelhas, é a representatividade de cada um de nós. Vamos orar a Jesus, agradecendo por mais um dia de nossa existência. Oremos. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos nesse momento colocar Jesus como o tema central de nossos pensamentos. Vamos sentir a presença do Mestre Amigo junto de nós. Vamos nos sentir envolvidos por sua luz e pelo seu amor. Vamos deixar que a nossa mente se abra e o nosso coração também. E vamos dizer ao Senhor, Mestre Amigo, estamos chegando ao final do nosso Evangelho de hoje. Resta-nos abrir o nosso coração e te agradecer com todo carinho e com todo amor pela oportunidade renovada de revermos os seus ensinamentos. De vos agradecer pela presença do mentor amigo, da sua equipe de trabalhadores que conduzem este Evangelho no lado espiritual,
equipe esta que já fluidificou a nossa água, que nesse instante envolve a cada um de nós em emanações de amor, de carinho e de luz. Jesus amigo, estamos gratos pela presença de todos que estão aqui hoje, encarnados e desencarnados. Te agradecemos por toda a ajuda que foi dada àqueles que aqui compareceram para serem beneficiados por vós. E te agradecemos, sobretudo, mestre amigo, pelas lições que iluminam os nossos caminhos, que nos dão as sugestões adequadas para as nossas decisões do dia a dia. Senhor, esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Sê a luz dos nossos caminhos. Sê o objetivo de nossas vidas. E o suporte em que nos apoiamos em cada passo de nossa existência. Muito obrigado, Jesus, pelo seu evangelho de amor, pelo seu carinho e pelo seu cuidado com cada um de nós. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, com essa prece que tocou os nossos corações, o Chico dizia que quando a família está dentro de uma casa espírita é luxo. Então hoje nós tivemos a prece inicial da nossa irmã Luzia e a prece final do nosso irmão Rubens, um casal de 80 anos, que estão há muitos e muitos anos nessa doutrina apaixonante. E amanhã eu tenho certeza que o André, que sentou no colo do nosso irmão Rubens, a nossa irmã Luzia, quando ia no estudo nas quintas-feiras na Casa do Pão, durante alguns anos, vai passar um filme na cabeça dele, porque o nosso irmão nessa época já era escritor, e hoje o André já está com 11 livros escritos, se aproximando, Rubens, de quase 100 mil exemplares tirados de 11 livros. Para nós é uma alegria ver um jovem se destacando dessa maneira, que traz muita alegria para o nosso movimento, ver esses jovens hoje fazendo um trabalho tão bonito em nome de Cristo. Nós vamos amanhã, se você não puder vir para cá, 9 horas da manhã você vai assistir a palestra do André, aí pela página da TV Caminho da Luz, onde ele vai fazer uma exposição do livro, e vale a pena unirmos o nosso coração para ouvir o nosso querido André Luiz. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, lembrando que hoje e ontem já mandamos mandamos uma remessa grande do livro, né? Os livros estão saindo a preços promocionais, um a R$30, R$29,99, e 2 a R$49,99, R$50. E você vai poder também, tem mais o correio, né? Que é R$15 geralmente. Então você vai poder receber esses livros em casa. E se você quiser um autógrafo, tem um campo na loja virtual que você diz, eu quero um autógrafo para tal pessoa. E o André, então, vai postar na segunda-feira, tem mais uma remessa para mandar. Todos os dias essa semana, nós levamos uma quantidade enorme de livros já para o correio. Então, se você ainda não adquiriu o seu, adquira e nós vamos mandar pelo correio na segunda-feira para chegar o mais rápido possível até você. Queridos irmãos, 5 minutos agora com o nosso querido André Luiz, com o Pão Nosso, e uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, e até amanhã, às 9 horas da manhã. Beijo no coração de todos.
Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pão Nosso de Cada Dia. É uma honra, um privilégio, um prazer estar em sua companhia em mais uma mensagem diária. Que a mensagem de hoje possa vir ao nosso encontro, suscitando a paz, a alegria, o amor, a fraternidade, inspirando-nos a espiritualidade e que possamos encontrar tudo isto que viemos em busca e muito mais no Pão Nosso de Cada Dia de hoje. Recorri a um livro que escrevi, uma trilogia, Pão Nosso, Passos de Luz, volume 1, 2 e 3. São mensagens curtas para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos ver do Passos de Luz, volume 3, capítulo 7, Futuro. Olha o que a mensagem nos diz. Nos ensinamentos de Jesus, encontrará muitos momentos em que o Divino Amigo orienta sobre o futuro, mostrando-lhe que a vida continua com os seus contornos e objetivos. Não tema o amanhã, não se aflija pelas lutas que nem surgiram. Pense no futuro como consequência natural do hoje. Amadureça o conhecimento e solidifique as obras no bem. Assim estará automaticamente se matriculando num porvir melhor. O amanhã depende do hoje. Portanto, viva plantando a justiça e espalhando a bondade. E uma frase de Jesus narrada por João. Mas agora o meu reino não é daqui. Passaram-se 2000 anos da mensagem do Cristo e nós percebemos que o reino dele ainda não é aqui. Aqui ainda campeia a intriga, a maledicência, nem sempre pensamos no nosso futuro, nem sempre pensamos nas consequências do nosso pensamento, da nossa fala, das nossas brincadeiras, do nosso posicionamento. O futuro, ele virá naturalmente. Naturalmente, caminhamos para ele. Mas o presente é fundamental para construir um bom futuro. É hoje, é no agora, que eu tenho a oportunidade de reconstruir a minha própria versão. Como é que eu vou me tornar uma pessoa melhor? Só por vontade? Não. Trabalhando pela edificação, construção e aprimoramento deste homem de bem. Ninguém se transforma só porque tem vontade. Ninguém evolui só porque tem vontade. Nós precisamos ter vontade, mas precisamos também ir atrás deste mundo melhor para nós mesmos. Então, Jesus veio numa época delicada, mas veio. Foi o bandeirante do amor, da caridade, do se colocar no lugar do outro. Legou-nos as páginas mais lindas que nós, humanidade, conhecemos. E agora está em nossas mãos. Daqui em diante, como será o nosso futuro? Será o que nós quisermos. Está em nossas mãos. Então que possamos, à luz da sabedoria, à luz do equilíbrio, encontrarmos as respostas no Evangelho e seguirmos sempre confiantes de que não estamos sozinhos. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.